Olá meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, neste dia lindo que o Senhor preparou. Demorei um pouquinho para postar um vídeo essa semana, eu acho que porque fiquei na dúvida, outra hora era procrastinação, uma coisa e outra atrasei um pouquinho, mas eu quero vencer isso, então hoje eu estou aqui, em nome de Jesus. E hoje eu escolhi uma palavra, o Deus colocou no meu coração para comentar sobre uma palavra importante, mas que existe pouco interesse em meditar sobre ela. Eu quero falar sobre liberdade. Por que falar sobre liberdade? Porque eu entendo que Deus nos criou para sermos livres, tanto que Ele confiou tanto no caráter dele, do amor dele, que Ele não obrigou o homem a obedecê-lo. Ele deu livre-arbítrio para o homem, lá no Éden. Né? Então, o amor dele é tão grande, que Ele falou assim, se o homem me desobedecer, eu ainda acho um jeito de trazê-lo de volta para mim. E Deus é maravilhoso. E por que essa palavra? Porque Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos chamou e nos libertou para a liberdade. Eu me lembro agora de um versículo que eu não anotei, mas está escrito assim nas Escrituras, que aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E eu procuro na face da terra olhando homens e pessoas livres, e está tão difícil de encontrar pessoas livres. Eu acredito que uma minoria desfruta dessa liberdade. E a palavra liberdade, ela se originou no latim, que era libertas. Falava realmente da liberdade do indivíduo, né? O ser humano, ele deveria ter liberdade. O dicionário diz que liberdade é autonomia, independência, autodeterminação, intencionalidade, né? E a religião chama essa liberdade de livre-arbítrio, né? Como eu falei, a gente sempre costuma dizer que Deus deu livre-arbítrio para o homem. Em Gênesis não está escrito desta forma, Deus deu livre-arbítrio, mas quando a gente lê a história, a gente entende que Deus deu liberdade para o homem escolher o que ele queria. E a nossa vida é uma vida de escolha, todos os dias nós escolhemos. A gente não presta atenção, mas a gente escolhe todos os dias viver dessa ou daquela maneira. A decisão é nossa. Quando as pessoas falam que Deus está no controle da sua vida, não é de tudo não. Ele está no controle do plano de salvação na sua vida, mas das outras coisas, naquilo que diz respeito à sua vida ou à nossa vida aqui na Terra, as decisões são nossas, não são de Deus. Se fosse assim, se Deus estivesse no controle de tudo, não acontecia tanta coisa ruim na nossa vida, no mundo, nas nações. Então Deus não está no controle de tudo. Essa é uma frase que erroneamente ela é falada, ela é citada para fazer as pessoas relaxarem. É assim mesmo, fica em paz, é assim mesmo, é desse jeito, Deus está no controle. E aí que as pessoas ficam em paz, ficam tranquilas e não buscam descobrir uma maneira melhor de viver segundo a vontade de Deus. Quem pode dizer que é livre hoje em todas as áreas da vida? Eu penso que quem é livre hoje em todas as áreas da vida é alguém que tem saúde, tem um bom relacionamento com família, com amigos, tem uma boa comunhão com Deus, tem liberdade financeira,
tem liberdade de estar aonde quiser, ir para onde quiser. Então, liberdade, ela envolve muitas áreas da nossa vida, né? As pessoas, às vezes, não têm nem liberdade de conversar com seu cônjuge, com seus filhos, sobre certos assuntos. Não tem liberdade de falar, né? Não tem. Então, não tem liberdade geográfica, não tem liberdade financeira, não tem liberdade espiritual. Muita gente não tem coragem de falar com Deus. Uns sente vergonha, outros medo. Então, eu vejo muita falta de liberdade na vida do ser humano. E João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando a gente pensa assim, a religião já fala assim, então se você crê em Jesus, pronto, você já é livre. Só que eles não explicam que crer não é só acreditar. As pessoas acham que acreditar que Jesus é o Filho de Deus e só isso já é o suficiente para ter uma liberdade, uma certa liberdade, uma vida tranquila, boa, agradável. Não. A Bíblia diz que vai fluir rios de água viva do nosso interior quando eu crer conforme diz as Escrituras. Então não é só acreditar em Jesus, é crer conforme diz as Escrituras. E para isso nós precisamos então ler a palavra, que a maioria de nós não lemos. Quando lê, é só por um costume, por uma obrigação de ler um versículo, mas não medita, não procura entender, e aí fica difícil, meu amigo, né? Aí fica difícil. Jesus falou isso para os judeus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não, Jesus falou assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. João 8,32. João 8,32. E aí os judeus falaram assim, mas nós somos filhos de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como você pode dizer que somos escravos, que não estamos livres? Então Jesus respondeu, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aí, para a gente entender melhor por que Jesus respondeu dessa forma e o que seria então pecado, né? Porque as pessoas pensam em pecado de uma forma a acusar, a julgar as pessoas, né? Mas o que é pecado? A palavra pecado significa errar o alvo, né? E quantas pessoas e quantas vezes nós erramos o alvo quando, por exemplo, pessoas erram o alvo quando casam com uma outra pessoa que não a ama de verdade, que tem muitas incompatibilidades, que não tem mesmos propósitos, e aí sofre o resto da vida. Por quê? Casou com uma pessoa, quer dizer, errou o alvo. Né? Quantas vezes a pessoa entra num trabalho, numa empresa para trabalhar, e sofre ali uma agressão, fica ali como escravo. Eu fiquei quase mais de 2 anos trabalhando numa grande empresa, e eu fazendo uma atividade ganhando apenas por auxiliar geral. Eles não queriam me pagar o que eu merecia. E eu tive que brigar muito para poder conseguir colocarem na minha carteira a minha função e me pagar o salário que eu merecia. Então, e aí as pessoas ficam escravos em algumas empresas. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, preciso do dinheiro para minha família, para sustentar. Então, ele não está satisfeito com o trabalho, ele não está gostando, ele está sofrendo muito, mas ele fica lá porque ele depende do salário para a família. Olha que escravidão, isso não é escravidão? As pessoas muitas vezes entram numa religião para ser livres. Na maioria das vezes a gente entra numa religião para ser livres, porque a religião diz, venha para cá e você será livre, você será curado, você será abençoado. E as pessoas vão e chegam lá, termina, em vez de ficarem livres, termina ficando cativos também, escravos.
de metas, de obrigação de metas, né? Tem umas religiões que as pessoas têm meta todo sábado, tem todo dia, tem que sair, tem que cumprir meta, tem que falar com tantas pessoas e tem que pagar o preço mesmo da obediência, né? E tem que fazer tantas coisas, e tem que dar o dízimo, e tem que ofertar, e tem que dar dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. E ficam escravos de tantas atividades que eu mesmo já fui uma pessoa escrava. Tinha época que eu passava o dia inteirinho na igreja. Eu ia 7 horas da manhã. Eu ensaiava na orquestra, depois da orquestra tinha escola dominical, depois tinha ensaio dos adolescentes, depois tinha visita. Eu chegava em casa às vezes meio-dia e meio, correndo para fazer almoço para minha família de qualquer jeito. E 6 horas da tarde eu tinha que estar de volta na igreja. Então era meio que uma escravidão, aquilo não era vida. Eu não estou reclamando, porque nisso eu aprendi algumas coisas, mas a gente vê hoje que não faz mais sentido. Não faz mais sentido ser tão escravo da religião, né? Quantos entram e ficam escravos de vícios, de bebida, de álcool, de jogo, vícios de pornografia, vícios de tantas qualidades e vivem escravos e não conseguem se libertar, né? Mas Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quem é a verdade? Onde está essa verdade? Então Jesus certa vez disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí as pessoas pensam, né? Realmente que acreditando em Jesus, elas já estão nessa verdade, já estão no caminho só porque acreditou numa pessoa, acreditou num propósito. Mas a gente viveu anos e anos observando que mesmo as pessoas que estão dentro da igreja estão cativas de muitas coisas. Ora é situação financeira, ora é situação relacional na família ou na igreja mesmo, no seu ambiente social. Ora é enfermidades, Nossa, são várias as situações que eu vejo os crentes aprisionados. E eu fico triste com isso, eu vivia perguntando: Deus, por quê, por quê, por quê, por quê? E aí a gente, lendo esses textos, eu falei: porque todos erraram, estão errando o alvo. Todos estão pecando. Nossa, aí não pode falar não que a gente peca, porque, né? A Bíblia, a gente sabe que enquanto a gente tiver essa carne, a gente vai ser tentado a errar, não tem jeito. Enquanto a gente estiver nesse corpo, a Bíblia diz que nós estaremos tentados a errar. E nós erramos, e as pessoas erram, e é por causa desse erro. Mas aí, quando eu fico pensando: mas por que erramos tanto? Por que erramos o alvo? Né? Por que erramos o alvo? Se nas Escrituras tem todas as dicas de como não errar. Na maioria das vezes a gente não observa as Escrituras e a gente não medita nelas. Porque Salmo 1 diz que aquele que medita dia e noite, ele prospera. E prosperar é acertar o alvo. Prosperar é acertar o alvo. Então eu fico pensando: meu Deus, mas por que a gente erra tanto? E aí eu encontro lá em Oséias, capítulo 6, versículo 4, ou capítulo 4, versículo 6, não me falha a memória agora, o Senhor disse assim através do profeta: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então eu descobri, a gente erra por falta de conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento de Deus. Conhecimento: quem é Deus? Como é que Deus age? Como é que Deus trabalha na nossa vida? Como é que eu melhoro a minha comunhão com Ele, o meu relacionamento com Ele? Quem é Deus? Qual é o caráter dele? O que Ele fala de mim? O que Ele pensa de mim? O que Ele quer fazer na minha vida? Qual é o propósito dele para mim? Você entendeu? E depois, quem sou eu? Quem sou eu? Quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, porque na maioria das vezes a gente usa uma máscara. Nós precisamos buscar o autoconhecimento. Enquanto eu não conhecer a mim mesma, eu vou errar o alvo.
Eu vou errar o alvo, porque as emoções elas vêm e quem se deixa levar pelas emoções erra o alvo com certeza. Existe também um conhecimento que é os princípios e as leis morais, naturais e espirituais que existem no universo. Quando a gente não conhece esses princípios e essas leis, com certeza a gente vai errar. Então, quando a gente medita nessas coisas, e a gente medita com sinceridade, buscando, Senhor, eu não quero errar. Senhor, eu me entrego, eu me rendo ao Senhor, eu não quero errar. Me ajuda a acertar em todas as coisas, me mostra o que está oculto. Eu estou aqui porque por muito tempo, já faz uns 7 anos mais ou menos, que eu ando buscando e orando assim, Senhor, me liberta, Senhor, me mostra o que está oculto, me revela onde eu estou errando, o que eu tenho que fazer. E Deus está me mostrando, e cada dia que passa, eu aprendo mais com o Senhor e eu erro menos. Cada vez que eu aprendo mais, eu erro menos. Por muito tempo, quando eu olhava pessoas que estavam acertando bem, eu falava, Senhor, o que é que eles sabem que eu não sei? Isso é uma coisa importante para a gente perguntar para o Senhor. O que eles sabem que eu não sei, Senhor? E não precisa ter medo, porque Deus é maravilhoso para nos revelar aquilo. Ele disse que Ele revela os segredos de Deus, Ele disse que Ele dá para aqueles que o amam de verdade e o buscam com sinceridade. Então, olha só o caráter de Deus. Se você se interessar pelas coisas dele e por fazer o correto, Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar coisas ocultas. Então eu fui buscando, orando, falando, Senhor, o que é que está oculto que eu preciso ainda encontrar, descobrir? Tem um texto na palavra de Deus que diz que a glória de Deus é esconder e a glória do homem é descobrir. Então as coisas boas, puras, perfeitas, as riquezas da glória do Pai estão escondidas e eu só terei se eu a buscar, se eu a procurar, se eu o amar de verdade. Senão, Ele não vai revelar. Então, esse é o meu convite para que hoje a gente pare um pouquinho e pense, Senhor, realmente eu não estou buscando, eu estou errando muito, eu preciso acertar. Então eu vou buscar, porque eu quero viver esta liberdade que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Ele disse que a verdade nos liberta. E que verdade? E essa verdade que esconderam de nós há séculos. Nós estamos vivendo tempo, não sei se vocês perceberam, mas estamos vivendo tempo em que coisas ocultas que foram ocultas há séculos estão sendo reveladas agora nesse tempo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então eu vim aqui só para despertar a mentalidade de vocês sobre essa questão. Você pode ser mais livre, livre em todas as áreas da sua vida. Você pode ser feliz, mas você precisa buscar a Deus com sabedoria, com entendimento, com todo o coração, que não a palavra de Deus diz, né? Com todas as suas forças, com toda a sua alma, buscando, Senhor, eu quero entender, Senhor, me cura, Senhor, me liberta, me mostra o que está escondido, porque Ele está disposto a fazer tudo isso que você vai pedir. E eu desejo isso para você. Assim como eu tenho buscado, eu desejo que o Senhor faça isso contigo. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.